contei no vídeo anterior que eu criei um desafio para fazer junto com quem me seguia lá no Instagram. E é claro que quem participou e foi bem ativo no desafio, iria receber uma recompensa. Oi, meu nome é Mariana e hoje eu vou dar dica na Ilustra de um desses participantes. No total foram 3 pessoas selecionadas para receber essas dicas. E esse é o primeiro vídeo. É a primeira vez que vou fazer uma análise de ilustração assim. Então vamos ver como vai ser. Desafio novo é sempre bem-vindo por aqui. Então, bora lá! E a primeira ilustra é a Anak da Alice. Sinceramente, eu achei a Alice corajosa demais de decidir desenhar uma cobra gigante. Quem assistiu o meu vídeo de Ano da Serpente, sabe que eu sofri para desenhar as escamas. E pelo que conversei com ela, não foi diferente também. Foi complicado. A primeira coisa que precisamos saber é que os pontos que ela pediu para analisar foram composição e luz e sombra. E eu diria que a composição está muito legal. Eu só ajustaria uma coisinha. Eu abriria mais a tela para a esquerda. Isso porque, se for ver, a Alice posicionou a personagem bem nessa linha das regras dos terços. Isso foi um ponto muito bom. Mas quando você cortou essa tela, ficou parecendo que está faltando espaço. Por isso eu adicionei o espaço em branco. Eu também tirei a borda preta que estava envolvendo a cobra e a personagem, porque ele estava chamando atenção, e isso tira muito o foco dos personagens. Agora eu vou fazer algumas alterações na anatomia da personagem que me incomodou um pouco. Aqui, eu primeiro reajustei o pescoço e a clavícula dela. A posição do pescoço está ótima, mas essa linha dar essa curvatura fez as clavículas ficarem perdidas. Por isso que eu adicionei uma divisória visível entre o pescoço e trapézio, e alinhei a clavícula nos ombros para ficar mais natural. Em seguida, uma coisa que me incomodou foi a falta de cabeça aqui nessa parte. Ficou um vazio nesse meio e só precisava preencher com o cabelo para ficar mais natural. Outra coisa que achei interessante ajustar é os olhos. Estava muito bom eles serem tão fortes e expressivos, mas comparado ao rosto ficou um pouco grande demais, o que pode trazer uma estranheza. Então eu diminuí um pouquinho. Tamanho de olho é gosto, então se você acha interessante deixar grandão, não tem problema. Mas nesse caso aqui, eu achei que ficaria mais interessante se ajustasse para ficar um pouco mais parecido com o humano. E eu até poderia entrar na luz e sombra agora, mas precisamos reajustar isso aqui que é muito importante. E isso que eu digo é essa serpente gigante aqui. Se você olhar certinho, ela está fazendo esse formato aqui. Tem uma dobradura muito brusca. E tem também essa diferença de espaço dentro do corpo da cobra. Essa questão da cobra ficar deformada acontece quando você não desenha dando o formato dela certinho em uma camada por fora. Por isso que é importante você desenhar essa cobra em uma camada e depois apagar com uma máscara as partes que precisam ficar atrás. Sempre desenhe todo o formato e depois esconda. Assim não fica dando aquela sensação de que a forma não está certa. Aproveitando que vamos mexer na cobra, eu vou encaixar a cabeça dela no outro ponto de atenção da regra dos terços. Assim podemos criar mais um ponto da atenção dentro da ilustração. Porque a cobra também é um personagem aqui, né? Então ela merece uma atençãozinha. Enquanto vou desenhando essa cobra, eu quero te chamar a atenção em 2 coisas. A primeira é sobre as cores. Eu não queria mesmo desfazer o trabalho da escama que a Alice teve. Mas uma coisa que eu achei que eu poderia melhorar aqui é a cor. A cor da cobra está muito saturada. Cores saturadas, bem utilizadas, fica muito bom, assim como os olhos da Anak. Mas quando usa em um espaço muito grande, ele pode cansar os olhos de quem está vendo. Então sempre tente pegar uma cor menos saturada e dê mais peso nela quando estiver fazendo a sombra e luz. E a segunda coisa é que se você vai desenhar algo que não sabe como é, junte referências. Você até pode fazer tracing,
Se for o caso, não tem problema. Mas não tente desenhar de cabeça. Tanto na ilustra do Ano da Cobra que eu fiz, como nessa ilustra da Anak, eu peguei referências do Google mesmo para poder fazer a cabeça dela. Só de você fazer isso, você vai conseguir se destacar muito, porque a maioria não quer fazer isso. E eu entendo, eu mesma sempre tive preguiça de procurar referências, mas temos a internet ao nosso favor hoje em dia. Então sempre, promessa de Mindinho, sempre junte referências daquilo que você não tem certeza de como é. E quem diria que em tão pouco tempo eu iria ter que desenhar escamas de novo? Pelo menos ainda bem que já sabemos o que tem que fazer. O que muda é que nessa cobra eu fiz algo mais leve para não chamar a atenção demais, ao contrário do rosto da cobra. É bom sempre ter em mente que você dá mais detalhes nos pontos que quer chamar a atenção e menos detalhes naqueles pontos irrelevantes. Agora, já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, se inscreva e ativa o sininho, já que vai ter mais vídeos e dicas nas ilustras dos inscritos. Você não vai querer perder, né? Então se inscreve já! Agora que a cobra está feita, vamos terminar o cabelo da Anak, que acabou ficando cortado quando eu aumentei o quadro da imagem. Conversando com a Alice, ela me falou que a Anak, quando fica irritada ou se sente ameaçada, os cabelos se tornam serpentes, assim como a Medusa. Eu achei isso muito divertido. Só não quer dizer que eu vou desenhar escamas no cabelo dela. E ainda bem por isso. Agora vamos para os olhos. Assim como disse na cobra, a cor muito saturada chama bastante atenção. Então usar ela aqui nos olhos é muito interessante. Mas ao mesmo tempo ser muito saturado, acaba doendo muito nos olhos e ele perde um pouco os detalhes. Então eu vou ajustar aqui a cor dos olhos, usando cores menos saturadas, mas ainda assim mantendo o olho vivo. Uma cor que também não acho muito legal usar muito é a cor preta. Ela é muito forte e pode quebrar um pouco a combinação das cores na ilustra em geral. Então, para quebrar um pouco esse preto, eu vou colocar uma cor verde bem de leve. E o brilho dos olhos, apesar de antes ter também, achei bem pequenininha. Sei que isso também é gosto, mas para deixar a personagem mais viva, mesmo sendo pequeno, é bom ser mais visível. Terminando os olhos, vamos falar sobre sombras. Eu achei as sombras em geral bem tímidas. Nessa parte da testa e dos olhos, podemos colocar bastante sombra porque está escondido atrás dos cabelos. E em cima do nariz, como é uma parte alta, não fazemos sombras nessa linha de cima. Mas você pode fazer na parte de baixo do nariz, porque essa parte sempre vai estar com sombra, a não ser que a luz esteja batendo de baixo. Como a luz vem do lado esquerdo para o direito, vamos fazer também a sombra na lateral do rosto. No pescoço tinha as linhas que estavam fazendo o papel de sombra junto com a cor, mas não precisa, então eu só deixei a cor. A não ser que a sua ilustração tenha bastante achura, fica estranho um pouco se você colocar uma sombra com achura. Adicionei as sombras nos lábios também, e agora vamos mexer um pouco na roupa. Entendendo que o ponto de tensão da roupa é no ombro, a curva que essa roupa faz no corpo dela ficou um pouco estranha. Então vou ajustar isso e fazer as sombras. Quando for fazer sombra, não tenham medo de fazer uma sombra bem chapada. Quando eu comecei a desenhar colorido no digital, eu tinha muita mania de fazer uma sombra esfumada, com pincel de airbrush e bem pouquinha. E eu vejo que muita gente faz isso também. Mas temos que acostumar a fazer sombras mais chapadas e com bastante volume. Assim como fiz aqui abaixo do seio da Anak. A ilustra dela estaria legal se continuasse assim. Mas já que temos dois personagens aqui, por que não fazer elas interagirem entre si? Colocar só os personagens lado a lado é legal sim. Mas uma coisa que eu acho mais interessante é se colocar os personagens lado a lado
interagindo entre eles. Por isso mesmo que eu decidi adicionar as mãos e o braço da Anak, como se estivessem acariciando a cobra gigante. Como eu sempre digo, os fatores mais importantes para criar uma ilustração interessante é a composição e a narrativa. Ou podemos dizer também um contexto. Se a cobra e a Anak estão juntas, você sabe que elas são próximas. Mas se eu coloco a Anak segurando e acariciando a cobra, aí muda um pouco o contexto. Você pode imaginar que tem alguma relação ali. Será que a cobra seria um servente da Anak? Como não é uma personagem minha, eu não saberia dizer, mas achei importante dar algum contexto para a ilustração ficar mais interessante. Quanto mais você deixar a relação dos personagens explícita, é melhor. Em seguida, adicionei também a iluminação para diferenciar os pontos altos do rosto da Anak. Enquanto ajustava as luzes, eu decidi também ajustar a boca. Da forma que está, parece que ela está com o queixo para frente. Então eu fiz de uma forma que ajustasse para não parecer assim. E essa linha do dente, parecia que estava com o dente quebrado. Eu não sei qual foi a intenção aqui, então eu tirei ela e ao contrário adicionei o dente canino da parte de cima. E vamos agora dar mais iluminação nesses cabelos para combinar com toda a iluminação que criamos aqui. Enquanto fui fazendo o cabelo, eu também pensei em ajustar a cor da pele que estava meio estranha. A sensação era que a cor base da pele não estava conversando muito bem com as cores da luz e sombra. E quando eu fui verificar qual era o tom que foi usado, eu descobri que ela estava na cor amarela. Seja qual for o tom que você for colocar na pele do seu personagem, a não ser que seja um personagem que não tenha um tom de cor de pele humano, sempre tentem usar uma cor mais voltada ao vermelho. Tem uma teoria de cor que os japoneses usam na moda, que funciona também para entender quais cores usarem para a pele nas ilustrações. Se tiverem interesse, eu trago um vídeo sobre isso. Mas o importante é saber que usar tons mais avermelhados funciona melhor na pele, seja a pele branca ou pele negra. Mas por agora, vamos para o cenário. Como a ilustração tem uma divisória certa de luz e sombra, já temos qual lado vai ser o ponto de iluminação. Eu até gosto de cenários brancos com pequenos degradês. São fáceis e faz a ilustração não ficar só naquele branco chapado. Mas pensando no contexto da personagem e da cobra, eu acho interessante dar um cenário mais trabalhado, mas um trabalhado bem simples. Por isso, assim que coloquei elas no fundo escuro, eu já fui criando uma luz de rebatimento. Se os personagens existem em um ambiente, sempre tem alguma luz de rebatimento. E logo em seguida fazer a iluminação caindo de cima para baixo na diagonal, e fiz alguns desenhos que parecem tijolos. A ideia é como se você tivesse se deparado com a Anak e a cobra gigante dentro de uma masmorra despedaçada. Você praticamente é um intruso que acabou de atrapalhar o encontro das duas, e agora é ver se você vai ser ileso ou se a Anak vai mandar a cobra te atacar a qualquer momento. O problema de não saber o que desenhar no cenário sempre vai vir por falta de decidir qual é o contexto daquela situação. Como disse, desenhar em fundo branco é legal, mas quanto mais itens você adicionar para contar uma história na sua ilustração, mais tempo as pessoas vão parar para olhar o que você desenhou. E não precisa ser algo muito complicado. Aqui mesmo eu fiz um cenário bem fraquinho, mas que já conta muito mais coisa do que apenas um cenário em branco. E assim ficou o antes e depois. Me conta aqui se essas dicas te ajudou e o que acharam da personagem da Alice também. Eu só sei que a Alice foi corajosa demais de desenhar uma cobra gigante.
Eu mesma quero passar longe por um bom tempo. Ainda mais agora que foi 2 cobras que me deu trabalho. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like. E talvez você pode também achar interessante esses vídeos onde eu redesenho algumas ilustras antigas minhas. O negócio é sempre fazer a criatividade trabalhar para contar uma história com apenas uma ilustração. E claro, não adianta nada pegar essas dicas e não praticar. Então pegue as dicas e tente replicar o que aprendeu com elas. É assim que se evolui nos desenhos. Então, bora desenhar!